Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, história das religiões mundiais, fé, espiritualidade, jornada espiritual, etc. E hoje nós vamos falar aqui, do rei Davi, personagem importantíssimo aí da Bíblia, Antiga Aliança, Antigo Testamento, a Tanar, a Bíblia hebraica. E o mesmo autor, Alain Messier, é o mesmo autor lá da série dos Césares, né? Então tem o César Augusto, Tibério César, o Calígula, Nero, etc. Tá? Então ele vai transformar aqui a história do rei Davi meio epopeia grega, assim, história meio romana, sucessão de dinastias, né? Então é um pouco diferente, tá? Eu achei diferente assim, a abordagem que ele faz aqui. É histórica, mas é mais dramática, tá? Mais teatral, algumas partes, né? E aqui ele vai usar o material que tem na Bíblia mesmo ali, né? Que é Samuel, é Reis, é Crônicas. Lembrando que Crônicas reescreve muita coisa da história do rei Davi, dando mais ênfase ao rei Davi e até defendendo algumas coisas que em Samuel e Reis é diferente, tá? Mas aqui ficou uma abordagem assim, o rei Davi é meio rei Arthur, né? E aí o Samuel aqui é meio um Merlin, assim, né? Então eu achei diferente a abordagem que ele faz, como se o rei Davi fosse um rei romano, grego e tal. Tá? Então eu senti uma falta de uma historicidade mais daquela época ali. Contar mais quem eram os filisteus, né? Ele não desenvolve o assunto dos filisteus. Porque aqui é uma narração em primeira pessoa a partir do rei Davi. Tá? O rei Davi, que é um poeta, né? Lembra que os salmos, né? Muitos salmos é do rei Davi. Era um poeta, era um pastor de ovelhas, né? Um pastor. Era um general também, né? Comandou batalhas, né, contra os filisteus e é depois o rei, tá? Lembrar que na época do rei Davi, quem que era o rei? Era o Shaul, né, o Saul, que era também ungido, né? E aí o Saul governou durante 40 anos e ele foi um tanto quanto complicado ali, né? Tem as tretas dele lá com Samuel e tal, tem essas confusões aí. Tem até a série, né? Tem a série aí do rei Davi, que coloca muito destaque aí no Samuel, o Saul e a unção do rei Davi. Tá? O rei Davi foi ungido durante ainda o reinado de Saul. E Saul amava e odiava o Davi ao mesmo tempo, porque o Davi ficou famoso lá quando ele combateu o gigante, né, o Golias, mas depois, aí ele foi depois tocar a harpa para o rei, né, para o rei ficar muito perturbado das ideias lá, e o rei queria saber quem que era ungido, né, quem que é ungido lá de Israel, porque ele sabia que o ungido seria o sucessor no trono, né? Então não é o Jonatas, o filho do rei, é o rei Davi, tá? E aí quem escreveu o livro, né, assim, na linguagem falando é o rei Davi, mas quem é que vai te apresentar o livro, no final tem a nota, é um dos sacerdotes. Inclusive o rei Davi fala assim, né, tem que tratar bem os sacerdotes, você não sabe o que eles vão escrever sobre você, sabendo nós hoje que quem escreveu muitas dessas crônicas, o livro de crônicas, são os sacerdotes, tá? Ainda mais depois ali do exílio na Babilônia. Tá? Século VI antes de Cristo. Então, isso aqui é uma coisa de retalho. Então ele vai usar material bíblico, muita coisa imaginada, claro, né? E esse personagem, rei Davi aqui, que é o homem segundo o coração de Deus, né? Que é interessante que o rei Davi é um homem muito espontâneo, muito impulsivo, não era um cidadão duas caras, né? Igual Saul muitas vezes era. Ele é uma pessoa assim muito sincera. Então, que ele gostava, que ele não gostava, não gostava. Então, essa ideia do rei Davi ser o homem segundo o coração de Deus, é a ideia do rei Davi ser uma pessoa íntegra. Tá? Não é que o rei Davi não tinha pecado, né? Pelo contrário, aqui ele é cheio de complicações, né? Ele tem muitas complicações aqui da vida do rei Davi com mulheres, né? Um dos pecados do rei Davi foi justamente a cobiçar a mulher do próximo, né? Que inclusive essa mulher será a mãe de Salomão, que vai ser sucessor. E aqui vai contar as intrigas palacianas, as várias mulheres que o rei Davi tinha, né? Os filhos que tentavam tomar o trono, filho que conspirava contra filho, né? Então tem a morte de filho. E aí Salomão nem era o primeiro na linha sucessória, tá? Salomão era um dos filhos, né? Uma das mulheres. Então tinha pelo menos 3 filhos na frente lá de Salomão, só que sobrou para Salomão. E Salomão ficou mais famoso porque ele conseguiu construir o templo, né? O templo de Salomão. Sendo que quem começou o financiamento, quem começou a obra toda, mas não a obra em si, foi o rei Davi, né? Então, como o rei Davi derramou muito sangue, ele recebeu isso aí. Não, você não vai construir o templo, deixa para os seus filhos, né? E aí o filho do rei Davi que assumiu foi o Salomão. Tá? E depois de Salomão, teve as brigas lá entre o norte e o sul, e o reino foi dividido. Então você tinha o reino de Israel ao norte e o da Judéia ao sul. Tá? Então são essas duas linhas aí que vai surgir depois. Depois o reino do norte vai ser saqueado pelos assírios, depois o reino do sul vai ser levado cativeiro para a Babilônia. Tá?
né? Tudo por quê? Por causa da idolatria. Tá? Então deixa bem claro que na época de Davi ele combateu os idólatras, depois o Salomão de início vai combater os idólatras, mas depois ele vai juntar os idólatras, né? E toda essa parte histórica e bíblica tem no livro, tá? Só que aí a criação de personagem é por conta dele, né? Então ele vai criar aqui um Joabe diferente, né? Aqueles sacerdotes lá tem um pouco diferente. Samuel não vai aparecer, a não ser pelos próprios relatos do Davi. Então ele não desenvolve muito Salomão, né? Também senti falta de falar mais de Salomão aqui, né? Mas parece que quem coletou essas falas do Davi não é muito fã do Salomão, né? Até porque lembrar que os sacerdotes da época de Davi foram exilados pelo Salomão, porque Salomão não confiava nesses oráculos, né? Esses sacerdotes, esses líderes espirituais da época de Davi. Né? Então, e o próprio Davi também tinha, né, lembrar alguns detalhes, vamos lembrar um detalhe aqui da Bíblia lá, que é quando o Davi estava passando fome, quando ele ia fugindo do Saul, ele foi lá nos sacerdotes e pediu pão, né? O próprio Jesus fala isso na Bíblia, né? Ele pediu pão, que é aquele pão que ficava dos sacerdotes, né? É tipo um pão consagrado. E aí o Saul ficou sabendo disso, né, e mandou matar os sacerdotes. Né? Então o rei Saul achou que os sacerdotes eram traidores e mandou matar os sacerdotes. Tá? E aí um dos sobreviventes foi trabalhar para o rei Davi, que vai ser aí a nova linha dos sacerdotes, que depois vai ser exilado pelo Salomão. Tá? Então ele acha que Salomão mentiu, que Salomão é falso. Então é uma visão diferente, porque geralmente as pessoas têm um olhar muito otimista sobre Salomão, que ele foi um bom rei, um rei sábio e tal, mas aqui ele fala que desde o início Salomão não era exatamente a pessoa indicada, tá? Não era o Salomão que tinha que governar. Mas como as intrigas palacianas foram matando os outros filhos de Davi, caiu na mão do Salomão ser esse rei, o rei que pediu sabedoria, né? Eu não sei porque cargas d'água esses vídeos estão dando delay, né? Tá dando delay aqui, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos lá, vamos tentar gravar. Então, é isso, né? Ou seja, você vai encontrar coisas bíblicas, você vai encontrar coisas da epopeia, né? Coisas do drama, e a criação de personagem aqui é por conta do autor. Tá? Assim como ele fez lá no Tibério, lá no Calígula, no Nero, etc. Ele tem essas fontes históricas, tem essas fontes da escriturística, da Bíblia, etc. Mas ele vai criar da cabeça dele. É isso a criação literária. Então eu acho também mais literário do que bíblico. Então, mas isso que não tem na Bíblia. É porque é invenção do autor. Tá? Então, a gente lê muita coisa aí, igual estão lendo aí, né? Uma biografia possível de São Lucas, evangelista, né? Atos dos Apóstolos. Já lemos aí uma biografia lá de São Paulo, apóstolo dos gentios, né? Mas a gente sabe pouco sobre esse personagem, então a autora tem que ficar criando entrelinhas, aproveitando as entrelinhas, criando personagens, né? Pensando como é que seria possível essa cena naquela época. Então é bom porque te dá uma reconstituição de época, né? Mas é ficção. Bom, agora acho importante, a partir deste livro, ler lá Samuel, Reis e Crônicas. Né? Na Bíblia cristã está lá 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Tá? Interessante que Crônicas ele é reconhecido canônico, né? Mas a gente sabe que ele é uma reescrita de Samuel e Reis. E Macabeus é reconhecido canônico pelos ortodoxos e católicos, né? Mas não é pelos hebreus, né? Pelos judeus. Não tem na Bíblia hebraica, e também não é considerada canônica pelos protestantes. Né? Igual é interessante, mas Crônicas, que é essa reescrita de livros antigos, mas ela é canônica, né? Mas Macabeu não é canônico, né? Então eu acho interessante isso aí, porque são livros históricos semelhantes. Né? Então eu reconheço, quem sou eu? Né? Eu reconheço, assim, eu lendo, né? Para mim eu vejo Macabeus tão histórico quanto Crônicas. Né? E ambos são coletâneas de escritos históricos sobre a história ali da época mesmo. Então, então Crônicas é inspirado em Macabeus, não. Mas por quê? Né? Então as coisas assim, que aí deixa para os especialistas, né, que definem o cânone. Né? Para mim, se eu reconheço Crônica, eu reconheço Macabeus. Tá? Então não reconheço Macabeus. Então por que eu vou reconhecer Crônicas? Só porque não está escrito em grego, não está escrito em hebraico? Né? Sendo que a gente sabe que Crônicas, alguém pegou lá Samuel e Reis e fez uma reescrita do interesse dele. Então Macabeus tem interesse. Sim, Macabeus também tem interesse. Tá? Então é essas discussões canônicas. Por que Macabeus não está na Bíblia e Crônicas está? Tá? Então eu sou a favor de colocar tanto Crônicas quanto Macabeus. Tá bom? Se você gosta de Crônicas, mas não gosta de Macabeus. Então é contraditório. É isso, tá? É minha opinião, não sou teórico, sou coisa. Tá? Essa é minha opinião aqui, lendo o livro. Porque eu vejo que muita coisa aqui, ele fala você tirou de Crônicas. Mas como é que está em Samuel? Como é que está em Reis?
Ah, tem muitas coisas diferentes. Não vou fazer um vídeo aqui, tem vídeo no canal, tem vídeos aí que eu discuto essa questão do cânone, a questão de ler a Bíblia como literatura, né, lá do Deus do Jack Miles, tá? Recomendo então que antes de você ler esse livro, leia Samuel, né, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, tá? Agora, se você quiser ver a série, ver algum filme lá, o Davi contra Golias, tal, né? Tem muito filme aí. Mas eu acho melhor, né, não ver o filme por enquanto, senão você vai, né? Leia o livro assim, perdoando essas liberdades poéticas do autor, tá? Vamos perdoar essas liberdades poéticas do autor. Eu acho interessante porque tem várias citações dos Salmos, né? Assim, possibilidade de como é que Davi teve ideia para os Salmos, isso eu acho interessante, né? Ideias que despertaram a inspiração do Davi para escrever os Salmos. Nem todos os Salmos é do Davi, mas a maioria dele, né? E acho interessante isso aí, justamente para você ter um outro olhar sobre a Bíblia, né? Mas lembrar que isso aqui é ficção. Bom, então aí eu gosto de livros que desafiam a sua leitura, te força ali vamos reler a Bíblia para entender, né? O que ele quis dizer com isso, e te dá um painel histórico, né? Como é que era essa época? 1000 anos antes de Cristo, tá? 1000 anos antes de Cristo, tá bom? Quem que são os filisteus? Os filisteus são gregos, são, né? Então, essas questões históricas, né, são interessantíssimas, e esse autor aqui é de literatura romance histórico, tá, gente? Como eu falei aí, ele ficou famoso com aqueles livros sobre os imperadores romanos, tá? Então ele tentou fazer uma coisa assim, meio intriga de dinastia, lá com as coisas de Paliciana. É igualzinho, tá? Então é isso, né? Então vamos dar esse desconto. Mas o Rei Davi, independente, né, assim, dessa leitura aí, é um grande personagem, né? Assim, muitos preferem. Tem gente que sabe mais do Antigo Testamento que do Novo, né? Então tem gente que sabe mais aí do Rei Davi e do Rei de Salomão do que de São Francisco de Assis e tal, né? Já fiz essa crítica aí de cristão que sabe mais só do judaísmo que do cristianismo, tá? Então, né, convenhamos, né? Mas isso aí, eu vou continuar lendo o São Lucas para terminar, fazer um vídeo 2, né? E aí a gente vai falar sobre São Lucas, lá, o Evangelista, e mais alguns livros que tem sobre esse panorama, literatura, religião misturada, né? Literatura que explora assuntos bíblicos, tá? Então aguardem aí que... Aí para quem é de boas festas, para quem é de Feliz Natal, né? E aguardem mais vídeos aí para esse final de ano, mais uns 2 ou 3 eu faço aí, antes do ano novo, né? Isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.